Eu conversei hoje cedo com o deputado federal Nicolas Ferreira. O deputado federal, ele estava ali na turma dos mais aguerridos, minutos antes dessa movimentação que colocou de volta na cadeira o presidente da casa, Hugo Motta. Nicolas fazia uma live, dizia que eles não iam sair dali de jeito algum. Foi muito crítico a informação inicial de que Hugo Motta pretendia suspender por 6 meses o mandato do parlamentar que resistisse à retomada dos trabalhos. Ele foi um dos chamados a negociar ali no reservado, na presença do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e de outras lideranças. Hoje ele me disse o seguinte, uma avaliação depois do clima ter arrefecido um pouco. Disse que a oposição, considera ele, conseguiu dobrar a força de apoio a pautas em que antes estavam restritas a interesses do PL e do Novo. Por que ele diz isso? Porque saíram dali os líderes do PL dizendo que tem apoio do União Brasil, do PP, esses dois agora formam uma federação, e do PSD, para caminhar com essas pautas. Que pautas são essas? Eu vou chegar lá, mas basicamente 2 estão sendo discutidas. Eu estou falando do fim do foro privilegiado aos parlamentares e da anistia. O fim do foro está sendo uma demanda desses parlamentares bolsonaristas para tentar atrair também e, consequentemente, deputados do Centrão, numa estratégia de diminuir a pressão, segundo eles, do Supremo Tribunal Federal a esses deputados que possam aderir ao voto à anistia. Já que sabemos, no Supremo Tribunal Federal há uma caixa de Pandora sobre as emendas parlamentares. São mais de 80 investigados. E isso é um ponto de preocupação entre os parlamentares. O que será feito dessas investigações e como que o Supremo pode usar essa caixinha de maldades contra o parlamento? Aí diz o Nicolas Ferreira, a gente sabe que a nossa ação foi efetiva porque trouxe a pauta, uniu outros partidos em volta das nossas reivindicações. Aí ele faz críticas à esquerda, que segundo ele ficou desanimada. Houve ali um fla-flu, uma gritaria pró-anistia, contra a anistia, no momento em que o deputado presidente Hugo Motta sentou à cadeira. Segundo Nicolas Ferreira, a esquerda e o governo não esperavam que a oposição pudesse ter essa postura madura de articulação política, sabendo que já tinham ocupado um teto, já que o presidente poderia iniciar a sessão. Essas são as justificativas para eles terem saído dali. Então, segundo Nicolas Ferreira, não faria mais sentido a oposição permanecer naquele lugar. Abre aspas, eu considero isso o mais importante, um reconhecimento de Nicolas Ferreira sobre as negociações. Acredito que ontem foi um dia, pelo menos para mim, de extremo aprendizado e negociação. Na política, temos que saber que é um passo de cada vez. A velocidade depende de vários outros aspectos. Eu não tenho dúvidas de ontem. Se continuássemos com essa paralisação, íamos ficar isolados, sem nenhum outro tipo de apoio de partidos e sairíamos enfraquecidos. Outros parlamentares com quem eu conversei hoje da oposição dizem o seguinte: acordamos hoje, imprensa, jornalistas, com uma dúvida. Essa desobstrução, ela passa por um acordo, perfeito, mas é um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, ou um acordo com lideranças? É um acordo, segundo o Sóstenes Cavalcante, para votar já na próxima semana a jato, então, anistia e fim do foro privilegiado, ou é um acordo de negociação? Tá tudo muito nebuloso, tá? Sobre o que fez a oposição recuar nesse sentido. O que eu consigo apurar até aqui, desde a posição ontem do líder Sóstenes Cavalcante, deixando também o espaço em aberto aqui, claro, se ele quiser responder, é que o acordo é com os líderes. Por isso, esses líderes foram citados na fala do Sóstenes e de outras figuras do PL, União Brasil, PP e PSD especialmente. O entendimento até agora é de que é um acordo para dar início a uma negociação. É isso que está sendo. O grupo de trabalho, ele costuma não prosperar muito aqui em Brasília, né? Só que precisa ajustar o discurso, né? Eu até confrontei gente próxima ali do presidente Hugo Motta, porque, bom,
só existem dois caminhos, ou tem acordo ou não tem acordo. Se tem acordo com os líderes, ainda que sejam os líderes próximos ao presidente da casa, não é um acordo com o presidente da casa. E se existe, por outro lado, um acordo com essas lideranças do entorno do presidente, o presidente Hugo Mota deu o aval, vai votar anistia, vai votar fim do foro privilegiado? Isso é muito importante para a gente entender de fato o que aconteceu ontem, porque bastaram algumas conversas de bastidor, na presença desses líderes de Centrão, do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi quem capitaneou essa ofensiva, para que a oposição mudasse radicalmente o discurso e abandonasse a mesa, ou seja, abrisse espaço, depois dali, né, foram longos 6 minutos até o presidente Hugo Mota conseguir sentar à cadeira, mas essas figuras, elas foram sendo capturadas, o Nicolas Ferreira é um exemplo, elas foram sendo chamadas de canto, né, escolhidas a dedo para essa negociação. E essa negociação, o líder do PL saiu dizendo uma coisa, os líderes próximos ao presidente Hugo Mota saiu dizendo outra. O presidente Hugo Mota não deixou isso claro no discurso. Até agora foi não. Um discurso aberto e propositivo, no sentido de se ampliar o diálogo, mas sem um norte sobre o que ele fará em relação a essas matérias. Vai votar? Não vai votar? Isso precisa ser esclarecido. Nós temos 2 vencedores da noite de ontem de caos. A oposição. Acho que a oposição conseguiu mostrar que tem força, obstruindo a pauta, levando essas análises para depois. Nicolas Ferreira tem toda a razão, realmente. Eles conseguiram fazer um processo que eles nunca tinham feito antes de obstrução. A esquerda já tinha feito em outras votações. E agora a oposição aprende a usar o estratagema para paralisar as votações. E o segundo, Arthur Lira. Arthur Lira, que estava em seu gabinete, e os líderes foram até ele numa tentativa de serenar os ânimos. E o Sóstenes colocou isso nas redes sociais, né? Que estava indo no gabinete do Arthur Lira, demonstrando uma dificuldade de diálogo e acordo com o presidente da casa. É uma exposição. É uma exposição imensa, porque coloca em exposição Hugo Mota. Quem é o presidente, afinal? É Arthur Lira ou Hugo Mota? E a oposição fez questão de reafirmar isso. E hoje já tinha gente da esquerda falando que saudades do Arthur Lira, porque o Arthur Lira chegaria lá e não deixaria ninguém ficar atrás dele. Então isso colocou muito em xeque a autoridade de Hugo Mota. E agora o presidente da Câmara dos Deputados tem que reafirmar sua posição. É isso o aconselhamento dado a ele. Reafirmar sua posição dura, não permitir obstrução, mas também saber falar com a oposição. E fica um mistério. Este acordo foi fechado com quem? Foi fechado com o Arthur Lira? A oposição fechou com o Arthur Lira? A oposição fechou com os líderes? Hugo Mota precisa se posicionar para saber. Fechou-se um acordo para votar o PL da anistia ou não? É um silêncio que a gente tem. Não vamos também tirar o peso do Senado Federal e a importância de saber, porque dia sim e dia também a gente reafirma o que houve de aliados do presidente Alcolumbre, que ele não tem o menor interesse e disposição em fazer andar esse pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Isso também, por honestidade aos seus eleitores, precisa ficar claro. Também, e ele precisa se manifestar.